Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre obra cara é obra mal feita. Então, o que eu vou fazer aqui hoje? Eu vou pegar um projeto para analisar ele e eu vou explicar o que está mal feito nele, tanto em questão de projeto, como de execução, como de orçamento, porque assim, no final das contas, tudo é muito misturado. E eu vou criticar ele e vou dar soluções para isso. Como que poderia ser feito de uma forma muito mais otimizada, muito mais bem feita, certo? Então, gente, só relembrando aqui, né, nós somos a ELAMP, a escola de instalações elétricas, onde nós discutimos soluções para os seus projetos da vida real e traçamos estratégias para isso. Então, vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje. Gente, o projetinho que nós vamos analisar é esse daqui. Não vou ficar abrindo empresa, né, obviamente. Então, a gente vai pegar só a parte de desenho útil aqui mesmo. E aí, o que é isso daqui? Como vocês podem perceber, ó, aqui seria um refeitório, uma cozinha por aqui, banheiro, vestiários. Seria o início de um prédio administrativo. Esse prédio, na verdade, ele é muito maior, só que ele vai ser construído faseado. Então, do jeito que tá aqui, tá tipo assim, 1/4 do que vai ser o prédio inteiro. Aí, neste corte, o que restou na planta é isso, é o refeitório, cozinha, vestiário e uma recepçãozinha aqui, ó, ok? Então, o que a gente tem aqui? Os painéis, temos esses 3 aqui, localizados nesse lugar, e um painel de cá também, só para cozinha. Ó, a fiação, ela não está passada na infraestrutura. Mas, porque assim, eu acho que esse projeto aqui, ele ainda tá no nível básico, assim, sabe? Quase executivo. Mas pelo menos eu tenho a identificação dos circuitos nos pontos. Aqui, todas as luminárias têm a identificação dos circuitos. Mas a fiação não está passada. Então, ok, eu tenho aqui várias luminárias e é baixa tensão comum, né? Então, dessa vez, a gente não vai analisar, assim, um empreendimento muito grande, como a gente já fez em outras aulas. Por exemplo, aqui não tem transformador, não tem cubículo, não tem gerador. Então, não tem aquele item equipamentos pesados nesse projetinho aqui. A gente tem o mais pesado possível, seriam os painéis. Aí, gente, o que acontece? Em uma obra como essa daqui, esses painéis, quando você vai fazer o orçamento dele, é claro, o projetista vai lá e desenha e dimensiona o painel. Mas na hora de orçar ele, a gente terceiriza o orçamento para uma empresa mais especializada. A não ser que você seja essa própria empresa especializada, né? Mas no meu caso eu não sou. Então sempre que eu coloco o preço de painel, eu pego esse preço de um fornecedor parceiro. É claro que eu posso analisar ele, verificar se eu sou certo, se eu sou errado, porque a gente tem todos os desenhos na nossa mão, a gente pode conferir a hora que a gente quiser. Mas assim, o que eu quero dizer é que não é um item que a gente consegue fazer muita coisa a respeito, a não ser que você tenha um conhecimento mais aprofundado sobre isso. E também, assim, é ruim de mexer, né? Você vai trocar o que ali? O disjuntor tal vai ser aquele disjuntor tal, a não ser que mude a corrente do circuito.
Então, quem vai mexer nessa corrente vai ser, no caso, você, né? E não a empresa fornecedora dos painéis. E aí tudo gira em torno disso, da carga geral daquele painel, de quantos dispositivos de proteção tem ali dentro. Então, assim, é um item que eu não costumo mudar muito. Eu não costumo mudar muito o preço disso. A não ser que a gente peça que seja um evento extraordinário. Resumo da história. Aqui nessa aula nós não vamos mexer nisso, mas eu já aviso que é um item que poderia ser modificado no caso de eu analisar muito profundamente, estiver com muito tempo para fazer isso. Agora, ok, então, no orçamento que eu tenho aqui, que eu vou mostrar para vocês agora, tem o preço dele, mas eu vou anular da nossa análise para não ficar onerando o custo e também porque a gente não vai ficar mexendo nisso, beleza? Vou mostrar aqui para vocês terem noção do tamanho desses painéis. Ah, Joyce, como é que eu faço para ter noção do tamanho de um painel? Gente, você tem noção do tamanho de um painel? A primeira coisa que você tem que ver é a carga dele. Qual que é o tamanho dele? Um painel de, sei lá, 30.000 watts é muito diferente de um painel de 250 watts. Esse painel de 250 watts vai ser muito maior, muito mais caro, muito mais complexo. Entendeu? Então começa pela potência instalada e demandada, que essa informação vai estar lá nos diagramas. Então vamos pegar aqui, ó, nesse caso aqui a gente tem um painel, ó, QDG-NE ADM1. Então, esse aqui, ó, QDG-NE ADM1. Esse daqui é um deles. E olha só a potência instalada desse painel aqui. 276.000 kVA. É gigante, ó. Demandada 254. Então, o que eu posso te dizer aqui? Tá ok. Porque a potência instalada não está muito acima da potência demandada. Eu tenho que ter essa potência instalada maior de qualquer forma, tem que prever circuitos reserva, carga reserva, e tá dentro da coerência. Acontece que desconfie, né? Olhe sempre, confira, porque eu já peguei muito projeto para analisar e essa potência instalada estava muito maior do que a potência demandada, do que realmente o cliente ia utilizar. Vai saber por quê, né? Que o projetista colocou tão alto assim. Às vezes por segurança, porque o cliente pediu. Então, isso não são coisas que você só consegue saber se você de fato estiver ali num relacionamento com o cliente, conversando com ele sobre o assunto. Então tá, então potência aqui vocês já podem ver que é altíssima. A corrente desse painel aqui, ó, 386 amperes. Aí o disjuntor alimentador dele é de 500. Queria ver aqui como, assim, o alimentador desse painel aqui não tá lá no nosso preço. E aqui nesse diagrama não fala qual que é a seção. Mas aí tá vendo, ó, ver tabela de alimentadores. Eu teria que abrir um outro painel para ver se esses alimentadores. Mas assim, como não tá no nosso preço, não vou olhar. Então, beleza, aí tá. Então, o disjuntor dele é desse e ele alimenta aqueles os outros painéis que tem lá na planta. Que são quais? Que são, ó, ele vai alimentar o QDNE Serve 1. Quer ver, ó? QDNE Serve 1. Aqui, ó. QDNE Serve 1. É esse daqui. Então, ele tá alimentando esse quadro que tá do lado dele. Ótimo. QD Chuveiro 1. QD Chuveiro 1 tá aqui, ó. QD... Ah, não, mentira, tá aqui. QD Chuveiro 1 é esse quadro aqui. E ele também está alimentando, é o segundo. E aí eu tenho um outro painel bem aqui,
ó, que é o QDNE Cozinha, que ele também tá alimentando. Quer ver? QDNE Cozinha, aqui, esse cara aqui. Pronto. Ou seja, todos os quadros que estão na planta, ele tá alimentando. Aí aqui eu já consigo ver as bitolas desses cabos. Opa, as bitolas desses painéis, né? Então, o QDNE serve a bitola dele é um painel trifásico, você pode ver aqui que o disjuntor é trifásico. Também aqui as fases, né? RST, cabos de 10 milímetros. O chuveiro, ó, trifásico, cabos de 70 milímetros. E o QDNE cozinha trifásico, cabo de 16 milímetros. O chuveiro, ele tá aqui do ladinho dele, ó. Então, ele é esse cara grandão aqui, o chuveiro é esse aqui do lado, e o serve um aqui também. Beleza, por que que eu tô olhando essa questão da localização? Atenção para vocês, ó. Quando você tem bitolas muito altas, tipo essa aqui, 70, não se coloca essas bitolas altas assim na mesma calha que os circuitos terminais. Isso por quê? Porque a diferença de seção, né, é muito grande, isso vai influenciar nos outros circuitos. É a nossa famosa indução elétrica, eletromagnética. Então, esse é um dos motivos que você separa as infraestruturas de quando você tem uma bitola muito alta. E é também uma das razões lá do fator de correção, né? Fator de correção por agrupamento. Quando você coloca número de circuitos, seções sucessivas. Então, tudo isso daí faz muita diferença. Não pode colocar essa seção muito alta. Ah, aliás, minto, esse fator de correção, ele é o de seções sucessivas que tem lá na norma, que você pode ter no máximo 2 seções sucessivas na mesma calha. Ou seja, se você vai passar um cabo de 10, você pode passar no máximo um cabo de 25 na mesma calha. Se for mais de 25 ou menos, ou no caso menos de 4, né? Você tem que separar uma outra calha para esse outro circuito, não pode misturar. Então, a primeira coisa que eu ia falar aqui é, se tivesse colocado esse cabo de 70 aqui, do alimentador do chuveiro, na mesma calha desses outros cabos de 10 aqui, ó, não pode. O que vai ter que ser feito aqui, lá na obra, é botar uma calha exclusiva para cá. Seja por eletroduto, um eletroduto exclusivo que sai daqui e chega aqui, né? Mas não passar ele aqui no meio, aqui, ó. Nessa calha maior. Beleza? Beleza, gente. Então tá. Então, analisando aqui as outras potências instaladas e demandadas, vamos ver aqui, ó. Chuveiro. Instalada 84,5, demandada 71. Então, é um percentual próximo que está sendo considerado. Aqui também. Demandada 18, potência instalada 24. E esse daqui que é o da cozinha, 31 e 33. Então, o primeiro cheque aqui seria essa potência instalada e potência demandada. E se teria como fazer alguma coisa. Nesse caso aqui, não dá. O projeto ele já foi pensado, já provavelmente todos esses pontos aqui de tomada, de iluminação e tudo mais, isso aqui já tá tudo muito coerente. Então, não daria para mexer nessa questão da potência demandada e instalada, entendeu? O que daria é só se o que daria para fazer seria só se tivesse uma folga muito grande entre demandada e instalada, colocar circuitos reservas demais, ou se no caso tivesse transformador aqui, colocar um transformador muito maior do que a demanda
Então, é nesse sentido que a gente para olhar esse fato. Como está muito coerente entre potência instalada e potência demandada, então não precisa mexer em nada em questão a esse ponto. Então, o primeiro ponto é esse: potência instalada, potência demandada. E o segundo ponto é quantidade de iluminância adequada para esses ambientes. Por se tratar aqui de refeitório, de cozinha, o que você tem que fazer? Você tem que olhar na norma técnica exclusiva para isso. Deixa eu só ver se eu acho aqui essa norma para a gente poder olhar isso junto. Se eu não me engano, é a NBR 89951 que tem essas questões das iluminâncias necessárias de cada ambiente. Então, norma de iluminação de ambientes de trabalho. Então, bem aqui embaixo tem uma tabela onde a gente vai ver as iluminâncias necessárias mínimas, né, para cada ambiente. Então, por exemplo, ali, ó, vestiário, banheiro, toalete, 200 lux. E o que tem lá também? Refeitório, né? Refeitório, 200 lux. Então, pronto. Então, pronto. Vamos resumir esses dois tipos de ambientes. São a norma tabela 200 lux para esses ambientes aqui. Então, o que eu teria que fazer é o quê? Conferir se está tendo 200 lux nesses ambientes mesmo. No caso, para cima ou para baixo. Só que assim, nesse caso aqui dessa aula de hoje, a gente não consegue fazer isso porque é complexo fazer isso. Eu teria que preparar uma outra aula que demora, explicar e tudo mais, para eu trazer essa checagem para vocês. Então, nós não vamos mudar aqui hoje questão de quantitativo de luminária, mas o que você muda em relação à iluminação é o que? A iluminância, e isso vai afetar o quantitativo das luminárias, a disposição delas também, consequentemente, a disposição da infraestrutura e dos circuitos, ou seja, vai mudar luminária, infraestrutura e cabeamento. Então, uma mudança dessa, tá vendo que é muito radical, que eu mudo muita coisa? Por isso que não cabe nesta aula aqui fazer toda essa adequação. E eu também não trouxe para vocês isso já organizado, que eu vou deixar isso para uma outra aula. Então, a gente não vai mudar a questão de quantitativo, para não, porque interfere, né? É uma coisa mais complexa. Mas tem uma coisa que a gente pode mudar, que é o fornecedor. Se você conseguir ter um fornecedor que você confia, que seja barato, assim, né? Que seja um preço ok, sempre que o cliente vier com um projeto luminotécnico, com um fornecedor já dedicado, já definido, e esse fornecedor for muito caro, cara, é uma possibilidade de você fazer uma adequação de custo aí. Mas se não tiver nenhum fornecedor parceiro que você confia, eu falo assim, a questão aqui, gente, é tomar muito cuidado para que você não substitua as luminárias, mesmo que seja tecnicamente falando a mesma coisa, mas se a qualidade da luminária for comprometedora. Então meio que não, o custo-benefício não compensa. Mas existem muitos casos que compensa, que entrega a mesma qualidade técnica e também qualidade de material, né? Porque eu já vi muito eles colocar certas luminárias que são mais em conta, porém que queima bastante, sabe? Que o pessoal não consegue, reclama muito nessa questão da qualidade da luminária. Então,
Ponto. Esse é o fato. Tem que confiar no que você está substituindo, tem que confiar na qualidade do fornecedor. Nesse caso aqui, ó, abrindo a nossa planilha orçamentária, as luminárias é o nosso item mais caro que tem. E nós vamos fazer essa substituição. Por quê? Por causa desse caso, eu confio no fornecedor e é um similar técnico. Ela tem as mesmas qualidades técnicas necessárias, então eu só vou mudar o fornecedor, literalmente. E só reforçando, né, uma outra forma de você fazer essa mudança de solução aqui, aí seria verificar se tá tendo ali 500 lux quer dizer, 200 lux. Se tiver passando, tiver, por exemplo, 500, aí você faz ali uma reengenharia de abaixar para 200, consequentemente vai abaixar a quantidade de luminárias, quantidade de infraestrutura e quantidade de cabo elétrico também. Beleza? Então tá. Então, segundo ponto a ser analisado aqui, luminárias, que é a questão da iluminância necessária, que a gente já conferiu, e o fornecedor. Agora, o terceiro item que a gente vai analisar aqui, e nesse caso a nossa aula aqui é o principal, é a infraestrutura. Carga instalada já foi. Fornecedor de luminária. Infraestrutura, gente. Aqui na nossa planilha eu já separei os condutos, que seriam os elementos retos, as conexões, por exemplo, o eletrocalha, perfilado, eletroduto, das suportações disso. E eu já deixei aqui meio que separado o quanto o preço deles são diferentes, o quanto as suportações estão mais caras que do que os condutos, né, em geral. E aí a gente vai entrar mais no detalhe, entender por que que tá assim e o que que faz, né? Qual que é o segredo? Tem como mudar isso daqui? Pode ser que sim. E a questão dos cabos, gente, ó, os cabos que a gente tem aqui são terminais e cabos alimentadores. Cabos terminais, 22 mil, cabos alimentadores, 32.600. O que que acontece? Os cabos terminais, eles não significam muita coisa, não dá para mexer muito nesse item. É muito mais uma questão de quantidade de metros de cabo mesmo, de 2,5, não sei o que. E esses cabos, eles gastam muito mesmo, são muitos circuitos que passam ali, assim, resumidamente, quase que não compensa mexer nesse item. Ele não é tão significante no orçamento. Então, o foco em cabos elétricos, raras as exceções, sempre serão nos cabos alimentadores. São muito mais caros, quantidade deles bem menor que os cabos terminais. E dá para fazer algumas coisas. Abrindo aqui, o que a gente encontra? Cabo de 95, cabo de 70, 16 e 10. Ó, esse cabo de 95 aqui, ó, tá sendo o item mais caro de todos. Provavelmente ele vai ser o alimentador desse painel grande aqui, ó. Então, tá, eu tinha falado que não estava incluso, mas então ele tá incluso sim. O alimentador desse painel aqui, que seria desse circuito de 386 amperes. É o item mais caro que tem. Normalmente, cabo de 95, o que acontece? Eu mexo muito nesse item de cabo elétrico quando você tem aqui um cabo de 240. Porque, ó, quase nunca compensa colocar cabo de 240. Ele é muito mais caro. Sempre que eu faço as trocas de 150, sei lá, 2 de 150, 3 de 120, normalmente compensa muito mais do que você colocar 240. Eles são muito mais caros que o padrão, destoa muito, sabe? Mas aí eu já percebi que existe um certo padrão que à medida que você vai abaixando os cabos,
abaixo de 120 normalmente, aí já não faz tanta diferença assim, entendeu? E nesse caso aqui desse projeto, a gente não sabe de onde é que tá vindo esse cabo de 95. A gente não sabe de onde que tá vindo ele. Então, eu não posso vir aqui e mudar esse cabo simplesmente olhando a corrente. Eu tenho que saber o trajeto dele também e como está sendo esse trajeto também, para saber a quantidade e fazer lá os cálculos tal de queda de tensão e tudo mais. Então, não é um item que a gente vai conseguir fazer grandes mudanças aqui, ok? E também mesmo se fizesse, a gente ia mudar, por exemplo, o cabo de 95 por, sei lá, 2 de 70, 2 de 50, muito provavelmente não ia fazer muita diferença. Mas para a gente saber esse valor exato, teria que saber a distância do circuito, coisa que não informa no projeto. Então, ok. Então, os cabos elétricos a gente também não vai fazer grandes modificações. Agora, vamos entrar então no que a gente realmente vai mudar. Eu vou começar a mudar as coisas nessa planilha aqui, ó. Então, eu fiz a planilha de antes e uma planilha de depois. Então, elas são iguais, eu só copiei nessa planilha de depois, é onde eu vou começar a fazer umas modificações. Então, aqui, ó, falei pra vocês que eu ia mudar o fornecedor da luminária. Então, é um similar técnico, aquela questão lá de lumens, vai entregar o mesmo fluxo luminoso, a potência parecida também, então não teria muito impacto, né? Impacto técnico se você trocar o fornecedor nesse caso aqui. Então vamos lá. Não vou falar qual fornecedor que é, não cabe a mim entrar nesse detalhe, mas estou chamando aqui de fornecedor 1, que é o fornecedor que tá, e vou mudar fornecedor 2. Então, fornecedor 2 entrega a mesma potência por um preço muito mais baixo. Ó, voltando aqui, fornecedor 1, eu tinha R$ 290 por luminária, fornecedor 2, para esse tipo de luminária aqui, né? De embutido, não sei o que, fornecedor 2, 176. Ó, essa luminária de embutido aqui, ó, aqui eu tenho parecida com essa, é uma de 40 watts, não de 35. Então, também consegui reduzir a luminária de sobrepor em perfilado, também vou mudar. Aqui, esse projetor hermético não tem o nosso item, e essa luminária de emergência aqui, ó, ela tá muito cara, mas é porque ela é de um fornecedor muito bom, e eu não tenho outro equivalente que faria um desconto grande aqui, sabe? Próximos preços. Então, esse item aqui eu não vou mudar. Mas, ó, eu saí de 89 mil das luminárias para 44. Quase a metade do preço. Só mudando fornecedor. Tá vendo? Se eu acho que esse ambiente aqui, ele deve ter mais de 200 lux pela quantidade de luminária que eu tô vendo aqui. Então, eu chutaria que tem mais por exemplo, se eu tivesse para fazer a análise aqui, entregar para um cliente, eu faria a análise luminotécnica também. E porque eu tô achando que isso aqui tem mais lux do que precisa. Mas aí vamos deixar esse tema para uma próxima aula, né? Então aqui, ó, voltando, gente, eu tenho aqui, ó, eletrocalha de 100%, perfilados, eletroduto de 3/4 e PVC de 3/4 também. E as suportações. O que acontece aqui, gente? Essas eletrocalhas aqui, dependendo da especificação técnica, que são essas que eu coloquei aqui no cantinho, o preço delas pode variar muito, mas é muito mesmo. Para o caso desse tipo de ambiente aqui, que é vestiário, refeitório,
prédio administrativo, não tem necessidade de você colocar especificações muito altas para infraestrutura. Por exemplo, eu já vi projeto que o projetista pediu eletrocalha galvanizada a fogo para o ambiente interno de um prédio administrativo. Simplesmente não faz sentido, porque eletrocalha galvanizada a fogo você usa para atmosferas, se você estiver em ambiente interno, seriam atmosferas muito agressivas, algum processo produtivo que precisa, que, não sei, alguma coisa que impactaria diretamente na qualidade, com o passar do tempo, impactaria na qualidade do material. Agora, nesse caso aqui, não é um ambiente normal. No caso de instalações externas, né, também precisaria de colocar uma eletrocalha galvanizada a fogo, porque pega muitas intempéries. Aí não é que aí seria meio que também seria uma atmosfera agressiva para o material, porque chove muito, bate muito sol, então ela tem que ter uma resistência acima do normal. Para esse tipo de ambiente aqui, se tivesse aqui, ó, eletrocalha galvanizada a fogo, a primeira coisa que eu já ia mudar seria a galvanização. Mas como não tá, ótimo. Então, já tá bom. Agora a questão aqui, ó, da chapa da eletrocalha. É isso que a gente vai ver aqui no detalhe. Acho que a Lígia já falou disso numa aula com vocês. Mas como é que eu vou saber qual que é a chapa que eu vou colocar? Gente, depende do peso. Depende do peso, olha só. Nesse caso aqui, eu peguei um catálogo de um fornecedor. Você pode pegar o catálogo do fornecedor que você está usando aí para fazer o seu projeto e tudo mais. E aí você vai ver lá no datasheet do material algum lugar que fala sobre isso aqui, ó, distância entre os suportes. Também pode estar assim, apoios, né, distância entre os apoios. Aí aqui tem assim, ó, as dimensões da eletrocalha, largura e aba, a chapa e o tanto de peso que ele suporta. Tá vendo? Então aqui, ó, distância entre os suportes. Então 1000 milímetros, 1500 milímetros, 2000 milímetros, 2500, 3000, ou seja, 1 metro, 1 metro e meio, 2, 2,5 e 3 metros. Então ele pode suportar. Você pode colocar aqui nessa eletrocalha os suportes distanciados de 1 a 3 metros de distância um do outro. O que vai mudar aqui, ó? Conforme você vai diminuindo a distância entre os suportes, mais peso aquela chapa vai suportar. Outro fator que influencia muito nesse peso é a chapa da eletrocalha. Então, é duas coisas que influenciam no peso. Distância entre os suportes e a largura da chapa. Se você perceber aqui, ó, à medida que você vai abaixando aqui, por exemplo, para as eletrocalhas de 100, né, que são essas aqui. Então, eu tenho aqui ó, a chapa de 20 a 16. Conforme eu vou chegando próximo, ó, mantendo essa distância de 1 metro, mais próximo eu chego da chapa de 16, mais peso eu suporto. Se você for colocar ali cabos muito pesados, você vai aqui para esse jogo aqui, ó. Suporte a cada 1 metro, chapa 16. Agora, se eu tô falando de circuitos terminais, cabos de 2,5, de 4 milímetros, gente, não tem nenhuma necessidade de você colocar suportes a cada 1 metro, 1,5 metro, sabe? Chapa 16, entendeu? Não precisa, assim, sinceramente. Agora, assim, ó, o que é esses números aqui, né? 177, 158, é quanto de quilo que tá suportando.
Então, 100 quilos, 77, 58 quilos. E aí eu tenho que descobrir, então, além, né, do quanto aquela estrutura está suportando, quanto que eu vou colocar ali em cima de fato. Aí você tem que fazer cálculo de que tanto de cabo que você está colocando ali. E olha só uma reflexão aqui para vocês. Cadê aqui nesse projeto a indicação dos suportes? Não tem. Eu acho que a maioria dos projetos que eu vejo não tem indicação de suporte, né? O projetista não pensa nisso. Então, beleza. Nesse caso aqui, vamos fazer um cálculo aqui, ó, de quanto de cabo que estaria pesando aqui nessas eletrocalhas. Então aqui eu vou considerar que o cabo, esse alimentador grande aqui, está passando diretamente para esse painel. E desse para esse também, menos o que está sendo alimentado por esse, menos esse alimentador aqui, né? Ele tem que passar nessa eletrocalha aqui de qualquer jeito, que é o da cozinha. Então, deixa eu abrir aqui um bloco de notas para a gente fazer um cálculo. Pra gente calcular quanto que tá passando. Quantos cabos tem, né? Na calha. Vamos lá. Os cabos que vão sair desse alimentado, desse painel aqui, QD, QGD, NE, ADM, eu vou considerar somente o alimentador lá do painel da cozinha, tá? Então, vou escrever aqui, ó. Alimentador da cozinha. Agora, o outro aqui é o QD, NE, serve 1. O outro é o QF, chuveiro 1. E o outro é o da cozinha, que é esse daqui, ó. QD, NE, cozinha. Beleza. Agora vamos ver quantos cabos estão saindo de cada um deles. Então, esse daqui, no caso, que vai alimentar a cozinha, é um circuito trifásico, cabo de 16. Então, eu vou colocar aqui, ó, que o circuito ele é trifásico, né? Então, vai ser trifásico, logo eu vou ter 5 cabos passando aqui, vezes um circuito só, ok? Agora, vamos ver aqui os outros. Então, aqui, ó, nesse chuveiro, no quadro aqui do chuveiro, que tá bem do ladinho lá. Ó, todos os meus cabos são de 6 milímetros e os circuitos são monofásicos, ok? Então, vamos fazer aqui, ó, chuveiro. Então, eu tenho circuitos monofásicos e os circuitos, eles têm 3 cabos apenas. Vamos ver quantos tem? Então, eu vou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 7 circuitos. Vamos ver aqui mais. Ó, também são os cabos de 6, monofásico, circuito de baixo aqui, então ele também é monofásico, igualzinho o outro. Ou seja, eu tenho 3 cabos passando, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 circuitos. Fechou. Agora, esse outro painel aqui, que é o NE Serve. Deve ser servidor, alguma coisa do tipo. Ó, os cabos são todos de 2,5 monofásicos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, esses cabos aqui, eles são de 6 milímetros quadrados. Então, esse daqui, ó, os cabos de 2,5
milímetros quadrados. Fiz a conta e eu já esqueci, gente. Os circuitos são monofásicos, então são 3 cabos. Quantos circuitos? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. São 15. Embaixo, ó, do mesmo jeito, todos de 2,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vou até colocar aqui, então, 15 mais 6. Aqui do mesmo jeito. 2, 4, 5. Mais 5. E agora o circuito da cozinha, que tá aqui. Ó, aqui já vai ser um pouco diferente, ó. Então, aqui na cozinha, a gente tem cabo de 2,5. A gente vai ter circuito monofásico, com 3 circuitos, multiplicado por, vamos ver. Então, tem circuito monofásico, 3 aqui, e circuito trifásico de 2,5. Então, vou fazer aqui embaixo. Deixa eu colocar aqui mais pro lado, ó. Então, eu tenho 3. Aí, eu vou fazer uma linha dessa aqui embaixo, considerando que o circuito é trifásico. No caso aqui, eu tenho 2. 2 circuitos trifásicos. Agora, aqui embaixo, eu tenho mais... Ah, aqui é cabo de 4, já mudou. E são, ó, cabo de 4 monofásicos. Mas eu tenho um circuitinho aqui, monofásico de 2,5. Então, vou botar esse um aqui no monofásico. Vou criar uma outra escritura dessa. Cabos de 4 monofásico. E eu tenho 2, 4, 6, 8. 8. Mais... que eu tenho todos os circuitos monofásicos. Então, 2, 4, 6, 8. Então, mais 8. E aqui morreu, e aqui morreu. Tá, Joyce, por que diabos, né, você tá fazendo tudo isso? Ah, esse cabo aqui da alimentador da cozinha, ele é um cabo de 10, né? Conferir. Cabo NE cozinha, aliás, ele é de 16, ó. Ele é um cabinho de 16. Então, peraí. Ó. 16 milímetros quadrados. Então, aqui eu vou ter 5, né? Seria 5 vezes 1, então eu tenho 5 cabos de 16 passando aqui. Saindo aqui desse painel aqui, ó, vamos fazer a conta. Então, eu tenho, ó, deixa eu chamar aqui a calculadora. 15 mais 5, 20. 20 mais 6, 26. Multiplicado por 3. 78 cabos. De 2,5 saindo daqui. Agora aqui eu tenho, ó, 7. 7 vezes 3, 21, mais 3 vezes 6, 18. Então, 39 cabos de 6. Agora aqui, 8, mais 1, 9, mais 3, 12. 12 vezes 3, 36. Aqui eu tenho 2 vezes 5. E aqui eu tenho 3 vezes 8. Que dá o quê? 24. 3 vezes 8, 24. Ok, agora vamos ver aqui, gente. Vamos pegar o nosso projeto. Bora analisar essa parada aqui.
Ó. Então, eu tô passando aqui de fora a fora de cá. Peraí, ó. Essa eletrocalha toda aqui, ó, eu tô passando esse circuito de 16 aqui, em toda ela, ou seja, 5 cabos de 16. Agora, para alimentar o circuito da cozinha, ou seja, essa região aqui, ó, toda essa região aqui, ó, pelo menos nessa eletrocalha central aqui, ó, certamente tá passando o quê? Tá passando esse circuito aqui e esses aqui também, ó. E esses aqui também, da cozinha. Então, cabo de 2,5, de 4 e de 16. Ah, aqui, ó, de cara, eu não posso misturar esse cabo de 16 aqui, ó, com um cabo de 4. Eu maço 4, 6 e 10, nem com cabo de 2,5. Então, esse circuito de 16, o correto é que ele seja passado em uma infra à parte para ele. Mas não é isso que tá acontecendo. Eu tô vendo aqui a indicação, ó, cozinha. Beleza? Mas aí, vamos ver aqui então, que tanto de cabo que estaria passando nessa infraestrutura dessa eletrocalha. Então, eu tenho aqui, nessa eletrocalha central, eletrocalha do refeitório. Então, eu tenho aqui cabo de 2,5 milímetros quadrados, eu tenho 36 mais 10, 46 cabos. Cabo de 4 milímetros, eu tenho 24 cabos. E cabo de 16, eu tenho 5 cabos. Para que eu tô fazendo isso? Para ver quanto de peso que dá isso daqui, gente. Então, se eu abrir aqui a minha tabelinha de peso desses cabos, olha só. O cabo de 2,5, ele pesa aqui, ó, 3 quilos cada 100 metros dele. Então, por metro, eu tenho 300 gramas, né? Que seria 3 quilos dividido por 100, né? 3 quilos. E calculadora. Então, se eu tenho aqui, ó, 3 quilos a cada 100 metros, tem isso daqui de quilo por metro. Então, vamos lá. Então, nesse caso aqui, eu estaria tendo, ó, 0,03 multiplicado por 46. Vamos ver quanto de quilo que eu vou ter. Vezes 46. 1 quilo. 1,38 kg por metro. Beleza? 1,38 kg por metro. O cabo de 4, ó, o cabo de 4, ele pesa 4,45 a cada 100 metros. Dividido por 100, multiplicado por 24, então eu tenho 1 quilo. 1 quilo por metro. E o cabo de 16, ó, pesa 16 quilos por metro. Então, 16 dividido por 100 vezes 5, então aqui eu tenho 0,8 quilos por metro. Ou seja, por metro dessa eletrocalha aqui, ó, tá pesando quanto? Ó, 1,38. Vamos supor que tá passando tudo junto mesmo. Mesmo que esse cabo de 16 esteja errado. Então, 1,38 mais 1 metro mais 0,8. Então, 3 quilos e 18 metros. Total aqui, 3,18 por metro. Aí, se eu abrir aqui a minha outra tabelinha de suportes, cadê?
que tá falando aqui, ó? Essa eletrocalha aí, do meio, se eu não me engano, ela é de 100, ó. De 100. Então, de 100%. Perceba que se ela for tanto lisa ou perfurada, nesse caso aqui, ó, elas suportam o mesmo peso. Não vai fazer diferença. Então, você pode escolher qual que você vai usar. Nesse caso aqui, a lisa, ela é mais barata. Então, se ela estiver aqui como perfurada, pode mudar para lisa. Aqui a gente vê aqui, ó, ele suporta a cada 1 metro. Se eu for colocar aqui nesse trecho, a cada os suportes a cada 3 metros, então em 3 metros, 300 milímetros, uma chapa aqui, ó, 18, que é o que tá aqui. Então, uma chapa 18, essa daqui, ó, ele suporta até 22 quilos. Então, aqui eu tô considerando isso daqui, considerando 1 metro. Então, se eu fizer isso daqui vezes 3, então em 3 metros eu vou ter quanto? 9,54 quilos, né? Sacar. E 9,54 quilos é bem menor que 19, certo? Então, opa, 19 não, bem menor que 22. Então, ainda se eu colocar cada suportes a cada 3 metros, ainda tô botando uma folga aqui muito grande de cabo para colocar nessa infraestrutura. Então, é isso. Todo esse cálculo que eu fiz aqui na unha, na raiz, foi para vocês entenderem isso. Como é que eu faço o cálculo do peso da eletrocalha. Então, agora vamos ver como é que tá aqui no orçamento. Primeiro, a eletrocalha, ela tá como perfurada. Então, eu vou vir aqui, vou modificar para lisa. Presta atenção nesse 50 aqui, ó. O preço dela por metro tá sendo R$ 50,48. Só de mudar para lisa, ele já caiu para R$ 36. Aí, eu não vou mexer nessa chapa. Por que que eu não vou mexer? Que a chapa 18 eu poderia colocar até a chapa 20, que ainda estaria suportando. Mas é porque eu não tenho preço disso agora. Eu tenho que, ó, se eu mudar, tá vendo? Ó, zero tudo. Eu não tenho preço da chapa 20. Então, eu tenho da chapa 18. Então, vamos considerar isso. Ó, o meu perfilado são todas essas estruturas passando aqui, né? Então, eles... Ó, esse caso que eu fiz aqui, ó, é o pior caso de todos. Então, todo o resto vai estar muito mais leve, que vai só sair um circuito trifásico, ou 2 ou 3 e tal. Ou seja, vai estar muito mais leve do que 9 quilos nesses perfilados. Então, eu vou considerar o quê? 3 metros de distanciamento das suportações para tudo. Entendeu? Então, beleza. Então, outra coisa, o perfilado aqui, ó, ele tá sendo como liso. Ele tá 19,11. Como tanto faz liso ou perfurado, deixa eu fazer o teste, qual que é mais barato. Ó, perfurado é mais barato, então eu vou manter o perfurado. Ok? Ah, e a galvanização tá eletrolítica, então tá tudo certo, gente. Então, ok, mudei aqui o quantitativo, não vou mudar. Eletroduto de ferro, 3/4, ok. Agora aqui, as suportações. Vamos ver o que está acontecendo. Ó, as suportações, elas estão indicadas aqui, ó. Peraí, essa daqui tá de 200. Então, ficou errado aqui. Eu vou colocar ela de 100. Suportação, a base dela de 100. Aí, ó, a distância entre os suportes aqui tá 1,5. Eu vou mudar para 3, a cada 3 metros. Eu vou fazer isso para eletrocalha e principalmente para o perfilado, que é o que mais tem nesse projeto. E os eletrodutos também. Então pronto, mudei só o distanciamento entre os suportes. E olha o que que aconteceu, gente. Antes, ó, só para não ser injusto, eu vou mudar, vou colocar aqui o suporte.
Na infraestrutura também aqui a base de 100. Pronto. Então, olha o jeito que estava antes, gente, 44.200. As suportações estavam R$ 26.000, muito mais caro que as eletrocalhas. Total de 44. Como é que elas estão hoje? 28. 44 menos 28, olha só, R$ 16.000 aqui nesse item. E além disso, as suportações ficaram mais baratas que os condutos. Opa, deixa eu ligar na tomada. Esse item aqui, gente, quando eu descobri isso daqui, me surpreendeu para um caramba. Porque, cara, eu nunca imaginava que suportação era tão caro assim. A ponto de ser mais caro que a eletrocalho, que o perfilado e tudo mais. O que que deixa caro aqui, na verdade, tá aqui dentro, né? Ó, tá vendo? R$ 10.000 aqui também. Você pode ver que, se a gente abrir ela aqui, ó, o item mais caro é esse aqui, ó. No teto, na parede ou na suspensão. O que que é isso? Vou mostrar. Esse aqui é o item mais caro que tem, ó. Vergalhão. É muito caro o metro disso e em muita quantidade. Então, esse vergalhão, ele vai em cada suporte ali que você vai, por cada ponto, né, de apoio, desce um vergalhão desse, nesse caso aqui. E aí, ele encarece para caramba a eletrocalho. Então, por isso que o distanciamento entre eles, né, diminui a quantidade. Então, resumidamente, vamos fechar aqui. Vamos ver o que a gente conseguiu fazer. Então, essa obra, esse orçamento, ele saiu de 288.000 para R$ 206.000. Então, a gente reduziu aqui nessa brincadeira nada mais, nada menos do que R$ 82.000. Em apenas 30 minutos de análise. Esse é o poder, gente, do método AVS. A gente sabe exatamente o ponto, né? Qual que é o ponto que você tem que mexer, dependendo da edificação, do projeto, do uso, do que tem lá dentro também, né? Nesse caso aqui, a gente tinha luminária e infraestrutura, né? Cabo elétrico, meio que talvez daria para reduzir se a gente conseguisse ver aquele trecho lá e tudo mais, a gente não tem essa informação, então não vamos mexer. Então, mesmo quando tem poucos itens, ainda assim é possível fazer melhorias, otimizações, desde que você saiba o que você está fazendo. Com todo o apoio técnico, com todo o apoio de normas, de catálogos, isso não é nada que eu tirei da minha cabeça. Então, eu fui fazendo tudo e provando para vocês. Essa que é a mágica do nosso negócio. Então é isso, gente. Vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Um beijo e até a próxima aula.